Oi, pessoal, tudo bem? Opa, vou virar. Cheguei. Boa noite. Boa noite. Como que eu incluo um Filtro? meu? Deixa eu sair. Era um minutinho só, e aí a gente já começa a falar do assunto da live. Já vou, na verdade, introduzir aqui o assunto. A gente resolveu fazer essa live meio que de urgência, né? Porque a gente começou a receber muitos contatos nessa última semana do pessoal interessado em adquirir a nossa franquia. E aí a gente, como sempre, recebe muitas dúvidas parecidas. E então a gente sempre escolhe fazer essa live, manda para todos os candidatos que entraram em contato com a gente via WhatsApp, para que a gente consiga tirar essas dúvidas aqui ao vivo com vocês, deixar essa live salva no nosso perfil, para quando vocês quiserem consultar novamente aí, ou também entrar em contato com a gente, até porque algumas informações acabam mudando, né? Inclusive o valor da franquia. Então, a gente resolveu fazer essa live para tirar essas dúvidas, tá? Então, se vocês tiverem também alguma dúvida, quiserem mandar aqui para a gente, fiquem à vontade. E a gente acabou separando algumas perguntinhas que são as maiores dúvidas, vamos dizer, de candidatos da boleria. E a gente vai começar esclarecendo elas e abre espaço aqui também para vocês tirarem as dúvidas, tá? Bom, vou abrir agora o primeiro espaço para a Amanda falar um pouquinho sobre ela e depois eu falo mais um pouquinho. Bom, pessoal, eu estou sumida esses dias aí, esses meses, né? Estou na reta final aí da chegada da Helena, né? 9 meses já, só esperando mesmo o momentinho dela. Por isso que estou um pouquinho sumida, mas os atendimentos continuam, né? Eu falo que a CLT ela não proporciona isso para a gente, né? Essa liberdade de você trabalhar quando é o seu momento. É o que o empreendedorismo traz para a gente. Então, hoje, por minha escolha, eu continuo fazendo os atendimentos, mas o dia que eu não estou bem, aí eu já mando uma mensaginha para a Ná e falo, Ná, você pode atender os candidatos, porque hoje eu não estou bem, né? Então, isso que acho que foi o que eu mais busquei aí quando eu decidi empreender. E o empreendedorismo traz isso pra gente. Momentos difíceis também, mas momentos de você saber e decidir o momento que você quer estar presente ou que você precisa dar um tempo, né? Então, por isso, estou um pouquinho afastada, mas continuamos aí por offline aí fazendo os atendimentos. Vamos lá. Queria, Amanda, já começar pedindo para você compartilhar um sentimento aí com o pessoal. A gente vai aprofundar mais sobre essa questão de da boleria ser uma franquia onde a gente foca nas mulheres, né? A gente se apoia, é um grupo muito unido. E aí eu queria que a Amanda falasse um pouco sobre essa experiência dela é, grávida, né? Ser uma empreendedora grávida, ser empreendedor já é difícil, tanto mulher quanto homem é super desafiador. A gente prefere usar, na verdade, essa palavra do que falar que é difícil. É desafiador, e ainda mais com uma gravidez. Então, eu queria que você contasse um pouco aí para eles. Se você quiser usar algum exemplo, fica à vontade. Na verdade, assim, hoje a nossa live, a gente pensou em fazer uma live um pouquinho diferente, né? Todas as vezes a gente abre perguntas aqui, conta um pouquinho sobre a franquia e depois a gente responde as perguntas. Então, hoje a gente vai contar um pouquinho mais nesse início, uma coisa um pouco mais pessoal, para que vocês entendam o que é a boleria mesmo no pessoal, o que é a boleria para a gente. E aí eu vou fazer algumas perguntinhas que eu recebo bastante, porque como eu que cuido da parte de expansão sobre o marketing da boleria, e depois a Nayara também vai fazer algumas perguntinhas para mim sobre a minha parte, né? Então, começando que quando eu escolhi empreender, eu escolhi por liberdade, né? E principalmente porque eu já era mãe,
tinha 2 filhos, e para mim o que sempre importou foi essa liberdade. Eu amo trabalhar, eu sou viciada de trabalho até, mas esse horário a ser cumprido, para mim não funcionava, né? Então, assim, a gente tem que entender também se a gente tem o perfil para ser empreendedor. Isso é fundamental, principalmente aqui na nossa live, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é o intuito, né? Saber se você tem o perfil para ser, não só para comprar uma franquia da boleria, mas também para ser empreendedor ou para ter uma outra franquia, né? Então, aqui a gente vai acabar abrindo um pouquinho a mente de vocês para saber se vocês têm esse perfil. Porque muitas pessoas não se identificam com isso, né? Porém, eu, no caso, a CLT, ela era uma prisão para mim. Uma prisão no sentido de, tanto de horário, que eu acho que eu me dou muito melhor com o sistema de premiação, de liberdade de você fazer o seu trabalho bem feito e ser reconhecido pelo seu trabalho e não pelas horas de trabalho, né? Que isso tem uma diferença muito grande. Eu tô lá só cumprindo tabela, trabalhando das 8 às 6. Não é isso que eu gostava. Eu gostava de ser reconhecida, que eu fizesse esse meu horário, mas que dentro desse meu horário, quanto desse meu horário ele era produtivo. Isso para mim contava muito. Então, esse momento de decisão de sair da CLT para empreender foi exatamente por esse motivo, essa liberdade. E quando a gente iniciou a boleria e a gente conseguiu ter isso, eu não trabalhei menos, trabalhei muito mais. Mas você trabalha com o que você, com o seu sonho. Você trabalha com o que você decidiu. Né? Então, você tem a liberdade e você é dono do seu futuro profissional. Ninguém mais decide isso por você. Você decide se você quer, até onde você vai, quais são os esforços que você vai fazer. Então, isso para mim sempre foi o principal objetivo de empreender, ter essa liberdade. Eu vou ter que abrir um pouquinho, tá me dando um calor. Tenham paciência comigo, gente. Uma gravidinha. E quando eu fiquei grávida, que eu fiquei pensando, meu Deus, como vai ser, né? Porque as minhas gravidez são bem difíceis, eu tenho bastante probleminha bobinho de saúde, questão de enxaqueca, essas coisas. E o que eu mais senti foi exatamente essa possibilidade, né? De falar assim, caramba, quando a minha filha nascer, eu não vou ter que, daqui 6 meses, deixar ela na escola, 8 horas do dia, voltar para um trabalho aonde o sistema de CLT te traz muitas vezes, como que é a palavra? A pessoa te julga porque você está voltando de uma maternidade, então o julgamento que tem quando uma mãe está voltando, ficou 6 meses em casa, porque ela volta com muitos sentimentos, ela volta com um sentimento de abandono por ter deixado seu filho em casa, ela volta com o sentimento de que ela ficou afastada durante 6 meses e que tudo mudou. Né? Então, assim, é um momento que a gente está vivendo muito difícil, aquele. E isso não tem essa compreensão quando você é CLT. Você volta e eles te julgam de corpo mole, eles te julgam que você ficou 6 meses em casa, que aquilo foi férias, né? E para mim esse está sendo o maior benefício quando eu escolhi empreender. Ter esse benefício de eu vou trabalhar. Claro, eu vou até trabalhar antes de 6 meses, com certeza. Mas eu vou trabalhar feliz, porque é o meu sonho, foi o que eu decidi, foi o que eu escolhi. Sem julgamentos, porque hoje o que a gente mais aqui, nosso maior princípio aqui da boleria é essa união entre as mulheres, é esse entender que nós somos diferentes, que nós temos momentos diferentes, perfis diferentes. Então, isso a gente, a todo momento, se conversa bastante aqui com as franqueadas, sem julgamento. Então, para mim, está sendo muito bom. Eu já estou imaginando viver esse momento.
Fora toda a liberdade que eu tenho de estar grávida e de estar um pouquinho mais afastada, de ter, claro, eu tenho a Nayara para contar, né? Isso conta e conta muito. Porque eu acredito que quando você decide isso, toma uma decisão. Empreender em franquia é você tomar uma decisão de ter alguém para te apoiar. Porque se eu trabalhasse sozinha, se eu vendesse um bolo sozinha aqui na minha casa, eu ia ter que parar o meu trabalho, né? Então, assim, a franquia também te traz isso como um benefício, né? De você ter alguém para te apoiar. Não que você vá fechar a sua unidade, mas você tem ali uma unidade próxima para te ajudar, uma indicação, uma ajuda nossa com como eu vou lidar com isso. Então, a gente apoia nesse momento, nessa situação e em todas. Então, você tem isso e, para mim, isso é o principal. Acho que é essa liberdade de poder ficar com a minha filha, sem julgamento, e ser sempre julgada pelo que eu fiz e não para cumprir tabela de horário. Acho que isso, para mim, é o principal, assim. Show. Bom, acho que eu vi aí que algumas pessoas até responderam, mandaram palminhas, pessoas que se identificam, né? A intenção da gente começar contando um pouco da nossa história é para que vocês se identifiquem e saibam, na verdade, o que move a gente a fazer a boleria acontecer. E o acontecer não é um dia, 2 dias, é o tempo que for necessário. A gente se dedica, a gente não coloca limite no nosso sonho, então, todos esses momentos, tudo isso que a Amanda passa, são processos, né, que a gente precisa passar mesmo, no tempo de Deus também. A gente acredita muito nisso, que tudo acontece na hora que Deus prepara. Bom, eu já no meu lado, eu não, como algumas pessoas que seguem a boleria conhecem já a nossa história, né, vamos dizer, o caminho aí que a gente percorreu, eu escolhi falar um pouquinho sobre uma questão pessoal, mas que hoje envolve muito o que me move dentro da boleria. Algumas pessoas já sabem que quem construiu o nosso primeiro carrinho foi o meu avô. Ele fez o carrinho dele, o nosso primeiro carrinho no quintal da casa dele. Então, resumindo um pouco essa história, porque algumas pessoas já conhecem, eu queria trazer isso para vocês, porque assim, para o meu avô, foi como se fosse a maior conquista da vida dele quando a gente começou a vender franquia. Porque ele não entendia o tamanho que aquilo poderia se tornar. O tamanho da visibilidade que a boleria poderia ganhar, o tamanho da empresa que a boleria poderia e vai se tornar, se Deus quiser, por conta de um projeto que ele apoiou, por conta de um sonho que ele comprou, que ele abraçou. Em nenhum momento ele se indispôs. A hora que eu falei, eu tentei descrever um pouco ali, meio sem entender nada, mesmo sendo a profissão dele. Ele entendeu o que eu queria e falou: vamos embora, vamos fazer. Compra aí esse material. Pedaços de ferro, para mim e para Amanda, era pedaços de ferro. A gente foi numa fábrica e comprou pedaços de ferro, que foi o que ele pediu. E a gente fez a nossa primeira lona também, de lona mesmo. Então, assim, foi um carrinho que tem o nosso coração, tá guardado até hoje. A gente fala que ele vai ficar no nosso escritório. Quando a gente tiver o nosso primeiro escritório, a gente quer colocar ele bem no hall de entrada, para que todo mundo que visite a nossa empresa consiga saber, consiga ver e ali como tudo começou. E até oferecer essa experiência de montar o bolo no primeiro carrinho, né? Que é onde tudo começou. Então, assim, Legal. além de tudo, além dos meus sonhos pessoais, né, claro, de fazer a boleria acontecer por muitas coisas que eu sonho em realizar através desse projeto, não só para mim, mas também na vida das pessoas que escolhem investir na boleria, também tem o meu avô. Então, infelizmente, ele não está mais com a gente, ele faleceu em janeiro, mas ele sempre foi minha cara metade, meu amorzão, e não vou me estender nessa parte, deixei bem pro finalzinho pra gente já mudar de assunto, porque senão eu não consigo. E ele deixou o legado dele. E eu não quero perder isso, né? Eu quero continuar e mostrar para ele, de alguma forma, onde que a gente conseguiu chegar com a boleria. Ó, a Flávia falou que tá travando. Não sei se É, é. Para você meu tá. travou? A minha?
Não travou. Acho que é o dela. Tá. O pessoal que está assistindo aí, se puder avisar a gente se travou. Mas é isso, gente. Queria dizer, finalizar e falar para vocês que a gente precisa, quando a gente escolhe empreender, ter coisas que movem a gente. Não adianta a gente querer só comprar uma empresa por comprar. Ah, comprei uma empresa só para investir no negócio, principalmente uma franquia, né? A gente Não está só. falando aqui sobre franquia, né? Não é sobre dinheiro, não tem como ser só sobre dinheiro, porque você não vai conseguir se manter, você não vai conseguir continuar, né? Você não vai ter energia, força, motivo para continuar insistindo nesse sonho. Então, eu só queria compartilhar que, além de todos os sonhos que eu tenho, tem o meu vozinho aí também agora, que é mais um motivo para que eu consiga aí, é, eu e a Amanda fazer a boleria chegar onde a gente sonha. Eu acho que vale dizer que a gente tem uma frase que ela era muito minha, né? Acho que por questão de perfil, né? A gente vai falar um pouquinho sobre perfil aqui. E hoje a Nayara abraçou isso, porque eu falo que o que está atrás, eu destruo o que está atrás, porque eu não tenho possibilidade de voltar. Então, para mim, eu sempre decidi isso. Então, no momento em que eu decidi sair do banco, para mim aquilo acabou, né? Então, eu não tenho opção de voltar. E quando você decide isso, você se põe nesse lugar de não ter opção de voltar, você não está sendo extremista nas suas decisões. Você só está fazendo possibilidades. Então, não deu certo nesse caminho, ou pode ser que não deu certo com a empresa boleria, mas o sonho é o mesmo. O sonho é empreender, o sonho é ter a liberdade financeira, é ter Uhum. sucesso, é fazer você ter uma empresa conhecida. Então você só ajusta, né? Então você não desiste, você só ajusta. Então isso ficou praticamente virou nosso lema aqui. E a Ana abraçou isso de uma forma e a gente faz mesmo as coisas acontecerem aqui. Só nós duas, né? Então, agora que a gente começou a ter ajuda, mas tudo foi muito basal, muito nosso, né? Então, a gente fica muito feliz, a gente recebe muitas mensagens, mas muitas mensagens de mulheres que falam que adora a boleria, que acompanha a boleria e vê o sucesso da boleria. Né? Então, a gente tem esse reconhecimento, para a gente é muito importante. Eu queria começar falando um pouquinho também, antes da gente fazer as perguntas. Essas perguntas que vocês estão colocando aqui, a gente já está anotando também, tá? Para responder. Se não der tempo de responder aqui, nós vamos responder no direct também. Mas a pergunta, né, o tema da live é se a boleria, se talvez a gente vai falar um pouco no geral também, se franquia para você. Franquia não é para todo mundo. Você escolher uma franquia, você precisa saber o que você quer, o que é o seu perfil. Eu digo que franquia não é para todo mundo e nem empreender é para todo mundo, que foi o que eu falei um pouquinho antes. E tem pessoas que eu sempre falo assim, se você está feliz na CLT, fique nela, né? Porque o empreendedorismo, ele é desafiador. E você tem que estar infeliz e insatisfeito com o que você tem hoje para você decidir isso. Né? Então, eu acho que a primeira pergunta que a gente precisa se fazer aqui é exatamente essa. Eu estou feliz onde eu estou? Eu estou satisfeito? Se você está, fica onde você está. Né? Porque no momento que você decidir empreender, e pode ser empreender sozinho ou empreender com uma franquia, são coisas diferentes, porém o desafio é o mesmo. Vai ter desafio, você vai ter que tomar decisões e ter vontade, fome de sucesso o tempo todo. Né? Então, a primeira pergunta que você se responde é essa. Eu tô feliz? Ah, eu não tô. Né? Então, eu quero ter essa liberdade, eu quero mudança. Essa é a primeira pergunta que você precisa responder para si, para tomar uma decisão de empreender. Tá? Uma coisa que a gente sempre fala muito com as meninas, né, é sobre as motivações. Eu falo que não é sobre vender bolo,
Não é sobre vender festa e nem é sobre vender franquia. Tá? Qual a motivação disso? Todos os dias a gente acorda e se pergunta qual a nossa motivação de hoje. Motivação pode mudar, a motivação pode ser uma, a gente alcançou, ela vira outra. Motivação ela pode mudar diariamente, semanalmente, né? Ou ela pode ser ali o sucesso da boleria, veio a boleria na TV, né? A gente fala muito isso. E é ali onde a gente vai fazendo todo o processo, todos os microações, porque não adianta a gente fazer uma coisa muito grande de uma vez, porque não dá resultado. Então, a gente já entendeu isso também durante o processo. Então, a gente tem que se perguntar assim, qual a minha motivação? Eu estou insatisfeita com esse momento que eu estou vivendo hoje? E qual a minha motivação para acordar todo dia querendo vender, querendo administrar uma empresa, querendo atender clientes, porque não tem, quando você decide ter a sua empresa, só tem você. Sempre você vai ser o principal. Você vai ter funcionário? Sim, se você decidir ter funcionário, ok. Porém, o funcionário, ele nunca vai ser a pessoa 100% disponível, sempre vai ser você. Né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar quando a gente decide empreender. Uma coisa que a gente aprendeu muito e é um dos nossos assim, a gente sempre fala que você precisa encarar as críticas como construtivas quando você decide empreender. Eu falo isso porque vão ter muitas pessoas que vão opinar, se você decidir empreender com uma sócia, vocês vão ter momentos diferentes. Eu não falo nem ideias diferentes, mas é aquele momento daquela pessoa, talvez não está sendo o mesmo que o seu. Né? Então, assim, vocês podem discordar e saibam que muitas vezes quando vocês discordam, não é porque a ideia não está sendo a mesma, porque o sonho é o mesmo. Né? Mas você está num momento diferente. Você tem que aprender a lidar com isso. Então, assim, a compreensão dessa sócia, no sentido, olha, o momento que eu e a Ana, agora a gente está se alcançando nos momentos, mas eu era uma pessoa casada com 2 filhos, a Nayara era uma pessoa solteira. Então, assim, são momentos diferentes, então a gente tinha que lidar com isso o tempo todo. Hoje ela já está sentindo um pouco mais do que eu sinto. Então a gente vai chegando um momento muito parecido, as decisões também ficam parecidas, os sonhos ficam mais parecidos. Você decide empreender com alguém, é muito bom. Eu sempre, se me perguntam se é sócio ou não, eu respondo que sim. Porque para mim, a minha experiência está sendo maravilhosa. E eu acho que é uma questão de querer. É igual casamento. Eu quero ficar casada, é uma decisão. E a sociedade é igual. Eu quero continuar sócia com essa pessoa. E aí, todos os dias vocês melhoram. Todos os anos vocês criam metas, conversam. Tem crise. Mas vocês decidem continuar. Aí, quando você decide continuar, é igual quando você decide empreender. A mesma coisa você tem que levar para a sociedade. Você decide continuar sócia dessa pessoa, então vocês vão fazer por onde. Acho que isso é um perfil também muito forte para você decidir comprar uma franquia. Ter garra, eu falo muito com as meninas que a gente tem que ter fome. Fome de vender, fome de mudança. Você tem que ter uma eterna insatisfeita num bom sentido. Não é, eu sou ingrata. Não é ser ingrata. É ser insatisfeita porque você vai buscar mais aquilo. Então, assim, o empreendedorismo e o sucesso de uma empresa, ele está muito ligado a isso. Você não, do momento em que você para de crescer, você começa a cair. É a regra, né? Então, assim, você tem que ter fome, você tem que ter garra do sucesso, da mudança. Então, isso é das necessidades também de empreender.
E acho que o principal, quando você decide comprar uma franquia não só da poderia, mas de qualquer uma, é a honestidade. Né? Eu acho que é um contrato mútuo, bom para os dois lados. Né? Então, assim, principalmente a honestidade no sentido de você vai ter que mostrar para gente alguns documentos e entender que isso não é uma questão de desconfiança. Então, assim, se você não sabe lidar com isso, franquia não é para você. Porque não é uma questão de, vocês não estão confiando em mim. Não é isso. É honestidade no sentido de você também saber lidar com isso, abrir alguns números para a franqueadora, que você vai ter que ter algumas regras, você tem que saber que você tem algumas regras a seguir. Isso é uma das perguntas também, para ver se você tem perfil para franquia. Eu sei se tem regra, e não é regra de impor uma regra. São regras que a gente sempre fala para as franqueadas. São regras que fazem o negócio funcionar e funcionar bem. Que fazem o negócio crescer, que fazem ter sentido também. Porque imagina se eu não tenho uma regra, se eu não tenho um processo, como que a gente hoje, com 9 unidades, a gente consegue atender Elianá, e aí vai crescendo, a gente vai colocar outras pessoas. E esse processo tem que ser o mesmo para todo mundo, para ser bom para todo mundo e para ter também nenhuma franqueada ficar tendo benefícios ou ficar sem atendimento. Então, as regras são por isso. Então, são de impulso, né? Esses são os principais, assim, pontos que a gente sempre fala e que a gente se coloca aqui. Né, sobre o perfil, a gente não tem um perfil ideal de franqueado, mas a gente tem alguns pontos que a gente avalia quando você preenche o link, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Então, a gente tem esse link, você preenchendo esse link, a gente consegue dar uma avaliada no seu perfil, com algumas perguntas, para ver se você não é avaliando você, mas é avaliando se o seu jeito, se o seu perfil vai se adaptar a ser um franqueado, para que você não venha desistir depois, porque não é isso que a gente quer. E não é só pela nossa marca, é o seu dinheiro, é o seu investimento. E a gente não quer que ninguém desista no meio do caminho, né? Então, não é nenhuma questão de avaliar o meu perfil e não me aprovaram. Eu não falo que é uma aprovação. Eu tenho, essa pessoa vai se dar bem com a nossa forma de trabalho, a forma que uma franquia trabalha, para que ela não venha desistir, que ela não fique triste e coloque a culpa nela mesma, na franqueadora, na pandemia, né? Porque nem a pandemia pode afetar o momento em que você decide empreender. Ela pode ser um obstáculo, mas ela não pode ser um motivo de desistir. Né? Acho que é isso. Incluir mais alguma coisa que eu falei bastante. Não, eu queria só complementar essa questão que você falou sobre o respeitar regras, né? Quando a gente fala de franquia, parece uma coisa um pouco assustadora. A gente precisa entender que, assim, a franquia tem uma vantagem que você vai receber de qualquer franquia que você comprar, os manuais, né, que toda a franquia vai preparar, que é obrigada a fornecer. O que você precisa ter, vamos dizer, a inteligência de empreendedor quando você olha para esse material. É um material que a gente preparou com tudo que a gente já passou, com algumas coisas que a gente testou, com coisas que vão economizar o seu tempo, com estratégias que vão acelerar o resultado do seu negócio. E às vezes as pessoas nesse sentido, não só levando pelo sentido de não querer obedecer regras, mas às vezes as pessoas acham assim: sou autossuficiente, não preciso de ninguém ensinando a fazer a gestão do meu negócio, porque a gente também não ensina a fazer a gestão, mas a gente dá dicas para vocês conseguirem melhorar a gestão, ou dicas de como a gente fez a gestão do nosso negócio e teve resultado. E às vezes as pessoas olham para o manual e falam: não quero fazer desse jeito aqui, coloca na gaveta. E aí, quando a gente passa um tempo, começa a avaliar essa questão, a gente vê assim: ó, tá vendo isso aqui onde está precisando de um empurrãozinho? Estava no manual.
Então, assim, esse tipo de atitude, de você conseguir olhar para esse momento, de você estar investindo num negócio onde você vai. Essa é a vantagem principal da franquia. É você comprar um know-how aí e comprar todo o conhecimento da franqueadora mesmo, tudo que a gente já passou e tudo que a gente pode oferecer para poder acelerar mesmo o resultado do seu negócio e enxergar isso como um ponto positivo e não como uma regra ou não como alguma coisa engessada, até porque engessada é uma coisa que a gente não é. Então, as nossas franqueadas, tem algumas aqui, é, a área de São Carlos, eu estou vendo que ela já está respondendo todo mundo aí para a gente. Então, assim, a gente abraça os franqueados nesse nível, né? Delas se sentirem confiantes em falar pela gente. É isso que ela está fazendo, ela está falando pela gente, porque ela sabe que ela tem liberdade para isso. Então, quando você entra para o time boleria, você vai perceber que a gente tem as nossas reuniões aí semanais para fazer com as meninas, a gente sempre abre espaço para elas darem ideias, para elas falarem o que, que elas estão achando, para elas mudarem, vamos mudar essa estratégia, não está legal. Então, assim, engessada, com certeza a nossa franquia não é, tá? E as nossas franqueadas estão aí para poder confirmar que a gente não faz isso, a gente não bloqueia, a gente não deixa de pegar ideia só por ser uma franquia, tá? Então, assim, a gente acompanha o mercado, a gente analisa o mercado, pô, tá na hora de aumentar valor. A gente faz uma reunião com todo mundo para falar sobre valor de produto, para escutar como é que está a aceitação do franqueado na região dele. Porque como franquia trabalha com valores tabelados, algumas, né? A nossa é tabelada, a gente não adianta só a gente fechar o olho e falar, vamos aumentar e problema das franqueadas. Não é assim que funciona. Até porque a gente é movido pelo resultado dos nossos franqueados. Sem os franqueados, a franqueadora não existe. Tá? Então, eu só queria complementar aí, antes de você pular para a próxima parte. A gente hoje até assim, a gente escuta isso muito do Erlon, que é o nosso mentor, que as franquias estão mudando. Antigamente se tinha isso de visão de franquia, mas hoje não mais. E é por isso que a gente faz as lives, é por isso que a gente coloca bastante conteúdo no Instagram, mostrando para vocês que aquele modelo de franquia é antigo. Então não é o nosso. Né? A gente tem muito feedback nas nossas reuniões sobre como a gente é diferente das outras empresas que a pessoa conversou sobre franquia. Porque quando você decide comprar uma franquia, você faz várias reuniões. Você faz com outras franquias para avaliar. E está certíssimo. E a gente recebe muito isso de retorno. Nossa, como vocês falam de coração, que é o que a gente está escutando aqui, e como vocês têm essa possibilidade de mudança e essa inclusão do franqueado dentro da rede, né? Que normalmente não normalmente o franqueado nem acesso a franquia, os donos, sócios, eles têm. E a gente está ali o tempo todo respondendo as meninas mesmo. Bom, vamos começar com as perguntinhas aqui. Eu já separei algumas aqui, eu vou fazer para a Ana. Se vocês tiverem mais alguma, pode mandar aqui, que no final a gente se der tempo responde, se não, manda no direct. Bom, Ná, perguntinha que todo mundo me faz. Eu que posto os conteúdos no Instagram, esse Instagram é gerenciado por mim? Tá, vamos lá. Como a gente vai entrar agora nessa questão de marketing, né? A gente vai falar um pouco sobre, até para poder fazer uma introdução aqui, a Amanda separou algumas dúvidas que o pessoal faz sobre o marketing da franqueadora. Então, sou eu que cuido disso, com muito orgulho, amo. A gente tem recebido muitas perguntas sobre essa questão de gestão, né? Quem que faz a gestão da rede social? Como funciona? Porque algumas franquias têm uma rede social única. A gente começou assim, mas a gente percebeu o quanto isso iria impactar negativamente para o nosso negócio, porque eu não conseguiria gerar uma conexão ali legal com uma região tendo um Instagram só. Também foi uma coisa, até queria fazer um comentário antes que eu anotei enquanto a Amanda estava falando, que é a diferença hoje que tem, porque muitas franqueadoras, muitas mesmo, não focam em rede social. E se focam, são perfis que praticamente viram um catálogo. Então, depois, se vocês quiserem até pegar como exemplo o da Cacau Show.
É uma franquia gigantesca, modelo, um exemplo. A gente ama, né? Pra gente a história é maravilhosa. Só que, assim, quando vocês entram lá, é uma franquia que já está muito bem conceituada no mercado. Não é uma franquia que trabalha muito o digital. Quem trabalha o digital na Cacau Show é o próprio o dono, né? No perfil dele. No perfil da marca, a gente não vê esse tipo de movimentação. Então, quando eu comecei a fazer esse estudo sobre franquia no digital, o nosso bloqueio ali foi gigantesco, porque a gente percebeu que não tinha muita referência. As pessoas usam, assim, que eu falo, o franqueador, né? A gente tem muitas páginas que falam sobre franquia, mas as franqueadoras mesmo é pouquinho, às vezes não trabalham muito porque o foco deles ainda é o marketing no Google, né? Que é onde realmente tem o resultado. Então, assim, sobre as nossas redes sociais, respondendo a pergunta da Amanda, a gente separou, então todo franqueado que chega hoje, ele vai receber um Instagram só para ele. Eu ajudo a configurar, eu crio essa página, eu fico com o acesso dessa página também, até para conseguir ir monitorando, dando algumas dicas ali para o franqueado. Então, de vez em quando ali eu acesso, vejo como é que tá. Mas sim, o franqueado que tem que fazer as postagens. Porém, a franqueadora, todos os meses, a gente fornece ali uma quantidade de posts estratégicos, com legenda, com tudo prontinho, para o franqueado usar dentro da linha editorial dele. Então, assim, mas eu não tenho noção nenhuma, eu não sei como faz. É uma coisa que a gente também avalia no perfil do franqueado. Porque, infelizmente, posso colocar isso como infelizmente, o marketing digital está crescendo demais. E hoje, a gente, por exemplo, assim, se a gente acaba aceitando um franqueado hoje, que não tem a mínima noção de rede social, vai ser muito ruim para que ele consiga fazer a página dele crescer na região. Por quê? Cuidar de rede social não é só fazer uma postagem ou só colocar uma foto nos stories. Você precisa ter uma mínima noção das ferramentas, como aquela ferramenta consegue te ajudar. E sim, faça um treinamento básico, vamos dizer, dessas ferramentas. A Amanda vai contar uma novidade aqui no final sobre essa parte aí de suporte que a gente dá. Nem as meninas estão sabendo, é uma novidade mesmo. Então, sim, o franqueado tem uma página só dele, ele que precisa fazer as postagens, ele que gerencia, a gente tem acesso, mas ele que vai cuidar de tudo. Ele pode criar o conteúdo por conta, porém precisa enviar para a franqueadora validar. Então, eles mandam para mim por e-mail, eu valido esse conteúdo que o franqueado criou, e aí ele pode usar na rede social. A gente tem um manual de marca, orientando como que ele pode criar esse post, o que pode, o que não pode. Tá? Então, sim, respondendo aí a pergunta. Você já respondeu a outra, se eu posso postar o que eu quiser e se tem regras, né? Então a resposta já praticamente respondeu. Quando é relacionado a produto, né, vamos falar do produto final e do serviço, a gente tem uma orientação que a gente já passa para as franqueadas para que elas consigam já postar as fotos dos produtos dentro de um padrão, tá? Então, assim, é um Reels, algum vídeo que você vai postar, as franqueadas, pelo menos até hoje, é bem tranquilo, elas sabem o que pode ter ali de informação, a gente pede para tomar cuidado com o fundo, quando vocês vão tirar foto, então tem essa orientação assim. Quando é conteúdo informativo, é um post que ela criou do zero, específico para a região dela, que vai usar a marca da boleria, precisa aprovar. Então, não é tudo que quiser, mas assim, também não é tão amarrado, tá? Quando você precisar, você como franqueado precisar fazer um post, é só mandar para a franqueadora validar, e não é uma validação que eu falo, não pode. Eu vou orientar, vou pedir para fazer alguns ajustes, tá? Para você conseguir usar aí o post que você criou. Tá. Próxima, meus clientes vêm pela rede social? Um pouco. Vou responder, na verdade, essa dando um pouquinho mais de detalhes. Por quê? Muita gente hoje, assim, a gente sabe a força que tem o marketing digital, sabe a força que tem a rede social, porque a vantagem é que hoje a gente consegue chegar até o nosso cliente final. Porém, de forma bem resumida, com todas as mudanças que vêm acontecendo, inclusive no Instagram,
a gente percebe que muitas páginas estão cada vez mais investindo, né? Então, vamos investir em anúncio, vamos investir em parceria, vamos investir em collabs. A gente precisa procurar estratégias para que a gente consiga chegar até esse cliente. Então, sim, envolver clientes da rede social, mas falando como franqueado boleria, o seu primeiro ano é nível hard. A gente fala para as meninas o quê? O cliente não bate na nossa porta, principalmente porque a gente não tem um ponto fixo. A gente não tem uma loja. Então, se a gente ficar dentro de casa, só esperando que as pessoas conheçam a nossa empresa pela rede social, em uma região que a gente acabou de chegar, não tem como ter resultado. Então, o primeiro ano é marketing raiz. E é o que eu fico pegando no pé do franqueado. A gente faz o planejamento de marketing, eu faço com vocês, né? Disponibilizo a ferramenta para vocês. E vocês precisam sola, como é? Sola de sapato, que precisa gastar. É a cara no solo, que é até uma assinatura que a gente usa com as meninas, que é bota a cara no solo. Não adianta ficar dentro de casa, principalmente no primeiro mês. Quando a gente começou, 2019, em resumo, a gente não tinha vida social, porque a gente escolheu aquilo para a nossa vida. Foi uma decisão que a gente tomou, se dedicar para o nosso negócio, para que 3 anos depois a nossa unidade já andasse com as próprias pernas. Então, assim, é necessária essa dedicação. Não se iludam, tá? Que o Instagram vai fazer tudo para mim e aí eu vou bombar de fazer festa. Não é assim que funciona. Até porque ninguém compra um produto que não conhece. Então, você pode sim investir em anúncio, você vai ter um valor separado do seu investimento que é direcionado para marketing de inauguração. Porém, o marketing de inauguração é um primeiro passo, um pontapé inicial. O restante desse processo nos próximos meses, depois que você inaugura, não pode parar. Vocês orientam sobre os melhores locais? Essas perguntinhas a gente tá. Não, eu tô anotando aqui, Tá. O Gabriel tá anotando também, e aí a gente tem responde no final, se não manda. Fechou. Tá? Tá bom. Só para não perder o foco. Qual o diferencial da boleria da concorrência, né? Falou, a gente tem concorrência, não tem. Na verdade, assim, falando como marca, né, e como marketing também, hoje, querendo ou não, a nossa vantagem competitiva é a gente oferecer um produto que ninguém tem. Então, hoje, assim, sim, até agora não existe, na verdade, no modelo de negócio que a boleria oferece, no modelo de carrinho personalizado do jeito que a gente faz, ainda não existe. Então, assim, sim, isso é uma vantagem competitiva gigantesca em relação à concorrência, principalmente para um franqueado que vai chegar na região oferecendo uma coisa que ninguém tem. Só que, pelo outro lado, vocês precisam entender que vai fazer um vínculo com a minha última resposta, que a sua dedicação para fazer isso chegar até o cliente precisa ser dobrada. Porque a hora que a pessoa vê, não tem como ela não gostar. Só que você precisa levar isso até ela. Então, assim, qual era a pergunta mesmo? Acho que eu já respondi, né? Diferencial da boleria da concorrência. Então, assim, a gente pode terminar. Vai incluir, né, que tanto que a gente está fazendo um sistema com as franqueadas, que assim, a gente falava, vão buscar clientes. Hoje a gente mudou essa forma, né? A gente está passando por um processo pós-pandemia em que a gente fala assim, vão fazer as pessoas conhecerem a boleria. Então, assim, o conhecer a boleria é um cheque pré-datado para um futuro cliente. Então, você mudar isso de abordagem ajuda muito, porque você não vai atrás de um sim. Você vai atrás de um cheque pré-datado em que a pessoa conheceu a boleria e a boleria vai se vender sozinho, por ser algo diferente e pelas publicações que a gente faz. Então, por isso a gente faz ela chegar até a gente pelo Instagram, pelo site, ou um panfletinho, porque o marketing não é só a rede social, né? Todo mundo pensa e está todo mundo fazendo dessa forma. Por esse motivo, então a gente mudou essa forma. Então não é buscar um cliente, é buscar alguém novo para conhecer a boleria. E isso faz muito sentido no final. Respondido. Próximo. Preciso vincular a minha imagem na rede social?
povo que não quer A aparecer. prova, a prova tá aqui, né? Eu e Dona Amanda, que não. Então, Cacarejado. assim, na verdade, assim, a gente gosta muito de conversar com o pessoal por vídeo, a gente gosta de fazer chamada, então a gente fica aqui fazendo reunião o tempo inteiro com candidatos, com franqueada. Só que a gente, na verdade, assim, pelo perfil das pessoas que a gente busca na rede social, a gente entendeu assim, pô, se eu tô vendendo um modelo de negócio, não é um tipo de conteúdo que eu vou ficar o dia inteiro ali aparecendo e tudo mais. Porém, a gente tem um jeito diferente de acabar criando essa conexão. Por quê? Hoje você tem duas opções na rede social, falando como franqueadora e falando como franqueada. Vou focar no franqueado aqui, que é o foco da reunião. Você tem duas opções. Ou você aparece e cria uma conexão gigantesca com as pessoas que estão acompanhando você e elas vão comprar você. Então elas vão falar, meu, eu vou comprar esse produto porque eu sou apaixonado pela Amanda, apaixonada pela Amanda. Eu amo isso aqui, então eu vou comprar pela Amanda. Porque é assim que funciona. Hoje muita gente vende na rede social porque as pessoas compram as pessoas. Pessoas compram de pessoas, né? Porém, assim, se você falar, não gosto, não quero aparecer, não quero ficar o tempo inteiro ali mostrando a minha vida pessoal, vamos dizer, na rede social, você precisa escolher o outro lado, que é você tentar gerar essa conexão de uma outra forma. E aí, o Instagram, né, vou entrar em detalhes aqui técnicos, tem várias outras formas de você conseguir gerar conexão com as pessoas que te seguem, sem precisar mostrar o seu rosto toda hora. Mas em algum momento você precisa aparecer. Tanto que a gente indica para as meninas, ó, pelo menos uma vez por semana, posta uma foto sua na frente do carrinho, para que as pessoas saibam quem está fazendo o atendimento, porque isso gera confiança. O Instagram, cada vez mais, as pessoas buscam pessoas. Então, eles não querem só seguir uma marca por seguir. Então, assim, eu e a Amanda, vocês percebem que a gente usa esse tipo de conexão por isso, porque o nosso perfil é franqueadora. Então, a gente usa o Instagram como 5% do nosso marketing. E o restante, a gente tem outras ferramentas que a gente usa também para poder chegar nessas pessoas. Então, assim, toda vez que a gente faz uma live aqui, essa é uma forma de humanizar. Vou usar a palavra da Flávia aqui, que ela acabou de mandar. É uma maneira que a gente tem de humanizar o nosso perfil. Então, toda vez que a gente faz uma live, o pessoal elogia. Nossa, que legal! Adorei a live, gostei do jeito que vocês falaram. A gente já vendeu franquia por conta do jeito que a gente falou numa live. Entendeu? Então, assim, as pessoas se identificam mesmo, a gente precisa mesmo aqui mostrar, abrir a nossa casa para receber vocês mesmo, né? Porque são estratégias, né, do Instagram hoje que existem de formas diferentes e as pessoas se identificam por isso. Então, a gente vai dar opções aí para os franqueados, eu vou orientar, mas não necessariamente você precisa vincular a sua imagem aí no perfil. Ó, feedback ao vivo aqui, hein? Ó, a Débora falou: hoje meu trabalho teve bolinho da boleirinha. E aí, gostou? Conta pra gente aí. Depois quero saber de onde que é. Qual empresa que é, para saber Qual quem foi a unidade que atendeu você, Débora? Marketing, é só Instagram? Essa pergunta que não fica nada. eu acho que eu respondi. Na verdade, não, a gente não fala sobre só focar em rede social. A gente percebeu até uma época que as meninas estavam ficando muito preocupadas assim, com o Instagram e eu falei, calma, para um pouco, respirem, porque vocês estão ficando muito bitoladas com rede social e o foco não está aqui. E aí a gente mudou a estratégia, indiretamente elas foram melhorando e focando a dedicação delas em fazer outro tipo de prospecção. Que a gente, eu e a Amanda, a gente defende muito o velho telefone e a gente gosta muito, a gente acha que para algumas pessoas, para alguns tipos de segmento, as pessoas ainda gostam de falar pelo telefone, para entender. Então, hoje a gente tem candidatos de franquia também que fala pra gente, você pode me ligar? Porque eu não quero ficar falando aqui pelo WhatsApp, pode fazer uma chamada de vídeo, né? Então, não é. Marketing não é só Instagram e nunca vai ser só Instagram, né? Tem muitas outras ferramentas que vocês, como franqueados, também vão ser orientados por mim quando virarem
franqueados aí da Bolívia. Bom, essas são as perguntinhas referente ao marketing. Aí você quer fazer as minhas? Quer que eu leio aqui? Não, posso fazer. Tá. Na verdade, é da Amanda, até para poder também fazer uma introdução. A Amanda, tanto que eu falo para ela, eu falo, por favor, cuida só você dessa parte. Porque essas reuniões que a gente faz semanais, né, com as meninas, é focada nisso. É focada em venda, em trazer estratégias. E não sei de onde a Amanda tira tanta ferramenta de venda, de estratégia, de parte comercial e muito boas. Então, assim, o franqueado que realmente pega esse conteúdo e vai para cima, não tem como não ter resultado, tá? Então, vou fazer algumas perguntas que são mais focadas nessa parte de venda, que são perguntas que a gente recebe, ou em duas aqui a gente colocou até para poder compartilhar com vocês, para vocês entenderem processos da boleria. Qual o suporte que recebe da franqueadora focado em vendas? Bom, o primeiro suporte são os treinamentos, né? A gente faz muitos treinamentos sobre venda. E o tempo todo eu falo que assim, não pode engessar, porque o tempo todo o processo de venda muda também. Então, assim, é você escolher qual é o que você vai abordar nesse momento. Então, assim, o processo de venda, ele depende de segmento que você vai abordar e a forma. Né? Então, se eu decido, eu quero fazer algo sobre as visitas, igual perguntaram aqui também. Você indica aonde eu vou, aonde eu ponho a cara no sol? Achei legal essa pergunta e vincula com o que a gente vai falar aqui. Sim, a gente indica, a gente tem um manual de como você fala, a gente prepara o material, a gente faz simulação com você, se você quiser, né? Porque nada aqui é também assim. Muitas pessoas, muitas franqueadas têm vergonha de falar com a gente, com medo de errar, mas se dá muito bem ali com o cliente falando. Então, essas orientações são todas feitas pela franqueadora. A gente tem um suporte semanal agora que a gente está testando, porque uma coisa muito importante, tem muito a ver com venda, é que o tempo todo a gente fica testando estratégias. Então, assim, estratégias não só de vendas, mas estratégias de como lidar com as meninas, de que forma que elas vão entender melhor aquilo que a gente quer repassar. Então, a gente está num processo que toda segunda-feira a gente abre uma sala para tirar dúvidas, para estar ali com as meninas, para a gente conversar sobre vendas, para a gente trocar experiências, para a gente falar sobre como está sendo a região delas, porque a venda também tem a ver com a rede social. Eu preciso entender quem é o meu cliente. Então, em BH eu vou falar de uma forma, aqui em São Paulo eu vou falar de outra, no interior de São Paulo eu vou falar de outra. Então, essas reuniões faz com que a gente tome essa decisão de aonde eu vou abordar e cada franqueado pode escolher um momento que quer viver naquela venda. Então, assim, eu não falo, ó, todo mundo agora vai fazer visita. Não. A gente também identifica com o perfil do franqueado, que é uma coisa muito legal que a gente faz, é assim. São Carlos, ela tem um perfil diferente, ela não se dá bem com os telefonemas. Um exemplo, tá? Vamos então abordar de uma outra forma de como ela vai chegar nesses clientes. Então, não adianta, eu falo muito e defendo muito isso o tempo todo nas nossas reuniões, que não adianta eu vir aqui e passar um processo para você, ó, faz isso, 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 isso. Se isso não vir de você. Então, eu tenho que entender de que forma que você compra para que você aprenda a vender. Né? Então, é um processo que a gente faz aqui. Você não precisa vir sabendo. Você precisa, sim, ter. Eu falo que vontade de vender. Ter a vontade de vender, o resto a gente ensina. Então, você não precisa ser um vendedor nato, você não precisa ter... tem que ter feeling para ser vendedor. Nada disso. Você tem que ter vontade. Você tem que ser insatisfeito com o que você está vivendo hoje. Porque dá para aprender o processo de venda tranquilamente. E a venda é o que move a sua empresa, é o que traz o sucesso da sua empresa, é o que mantém ela. Sem venda, a sua empresa vai morrer. Então, é um processo muito importante.
e que, como franqueado da boleria, você vai receber todos os recursos para isso. Você só precisa vir com a vontade, né? Não ter vergonha, vir com a vontade, com aquela garra de vencer. Acho que é Boa. Essa daqui, acho que dos últimos contatos que a gente recebeu na última semana, foi uma das que o pessoal mais pergunta. A gente tem alguns detalhes na apresentação de franquia, mas queria que você falasse mais sobre o valor de investimento. Ele inclui tudo? O que está incluso no valor de investimento? tá. E qual é o valor? Qual é o valor também de investimento? O valor de investimento, a gente já tem uns 3, 4 meses que estamos trabalhando com um valor novo, né? O mercado exigiu isso de todo mundo. Então, o investimento hoje é a partir de 51 mil, tá? Porém, é assim, eu vou investir 51 para dentro do estado de São Paulo, onde eu tenho 200 km da nossa rede aqui em Osasco. Tá? Então, é um cálculo que a gente faz, é muito individual, a gente precisa conversar com cada região para entender qual é o melhor momento para você, né? A gente vai estudar isso junto. Mas, mais ou menos assim, 51 mil se você está aqui dentro de 200 km de Osasco e 56 mil se você está depois desses 200 km. O valor, eu falo bastante em reunião, que é incluindo tudo. Então, assim, você não vai ter nenhuma surpresa no sentido de não, mas agora eu vou ter que comprar o estoque. Não, tá incluso. Não, mas agora eu vou ter que pagar o marketing digital para a gente fazer as campanhas dentro da minha região. Não, tá incluso. Então, assim, é incluso tudo mesmo para você iniciar a boleria. Aí, claro, que a gente, com todo o feedback de você ter um valor a mais durante um ano para surpresas, que na verdade já está até incluso nesse valor também, que a gente chama de fundo de contingência, que também está incluso nesses 51 mil. Então, você não vai ter nenhuma surpresa. Você está todo o material que você precisa para iniciar a boleria, começar a trabalhar, ganhar dinheiro, é esse valor de 51 e de 56 mil. Aí na apresentação a gente descreve o que é cada um, mas está incluso tudo. Todo o processo para você iniciar. Boa. A diferença é que, assim, muitas pessoas não sabem que a gente tem dois modelos de negócio diferentes. Um para São Paulo e um para outro estado. E aí, queria que você explicasse qual que é a diferença do abastecimento central e local, que é a forma que a gente chama os dois modelos de negócio da boleria. Isso. Na verdade, quando eu recebo o candidato agora, eu já identifico e mando as informações para ele de qual seria o melhor processo para ele. Mas resumindo aqui, o abastecimento local, ele é assim. Hoje, eu tenho uma primeira unidade dentro da região de São Paulo. Essa primeira unidade dentro da região, ela vai ser um abastecimento central. Ela vai produzir os bolinhos. Eu não vou usar São Paulo, vou usar Minas Gerais, que já tem. Dentro da região de Minas, eu tenho uma primeira franqueada, que é entrar como boleria, ela precisa decidir, escolher fazer bolo. Ser uma pessoa que gosta de fazer os bolos. Quando ela está lá, ela faz a produção. Então, ela faz os bolos e os recheios para a unidade dela. Então, ela é uma unidade central. As outras unidades que entrarem depois dela, que estão dentro desse raio de 200 km, vão ser as nossas unidades local. Então, essas outras pessoas que estão ali ao redor dela, ela tem a opção de não fazer os bolos. Ela só tem essa opção, né? De não fazer os bolos. Então, é uma coisa que a gente fala muito em live, que se você quer ter esse recurso de fazer os bolos, porque aí você está falando de uma rentabilidade muito maior, porque você é produtora, você produz os bolos, e uma oportunidade única. Então, assim, se não tem boleria na sua região, no seu estado, você precisa correr para ser essa pessoa. Porém, a gente tem fila de espera de pessoas que não querem ser essa pessoa que produz bolos e que estão esperando alguém para entrar para
dentro dessa boleria central para ela ser uma boleria local na região, né? Então, a gente tem o perfil para as duas pessoas, a que não quer fazer bolo e a que quer fazer bolo. Então, essa é a diferença. Então, só por isso muda o valor de investimento, porque eu vou ter que ter um investimento maior para produzir os bolinhos e os recheios. Boa. A margem de lucro, até já acho que vai fazer um gancho aí com o que você estava falando, sobre cada tipo de modelo de negócio ter uma porcentagem diferente de lucro. A margem de lucro hoje, a gente tem uma vantagem também que vale falar aqui, que a gente inicia a franquia como MEI, né? Então, a gente tem aí um puta benefício de ser MEI até que o processo aconteça, até que eu comece a vender para grandes empresas, PJ, e precise mudar para simples. Então, eu iniciando como MEI, eu tenho uma rentabilidade aí, como produção central de 60% até 70%, e como produção local de 30% a 50%. Então, vai depender, por isso que a gente conversa bastante com cada região, vai depender muito da minha região, de quanto o frete vai custar para a minha região e como que a minha região financeiramente também. Com todo esse lucro, a gente avalia numa planilha que depois que a gente estiver bem avançado na nossa conversa, a gente faz uma avaliação financeira para saber qual vai ser o lucro da sua unidade. Mas é uma média para quem está produzindo, de 50 a 70, e para quem está recebendo os bolos prontos, de 40 a 70 também. Tá? Então, a gente avalia tudo isso para passar para você toda a rentabilidade. Por que a rentabilidade muda? Porque os custos da unidade também mudam. Então, hoje a gente tem um benefício que é não pagar o aluguel, mas eu preciso avaliar a sua região, como a sua região trabalha, para a gente fechar mesmo quanto seria essa margem de lucro. Para finalizar, na verdade, eu vou complementar essa pergunta, porque eu acho que vai ser legal aí para o pessoal. Aqui, a pergunta era sobre treinamento específica, foi essa que a gente acrescentou, se a boleria dá o treinamento, mas teve alguém que perguntou sobre o tempo, né? O tempo que a pessoa começa a trabalhar. Então, queria que você falasse do nosso processo de integração, o prazo e se recebe treinamento. Tá. Receber um treinamento, né? Então, você vai ter a gente chama de integração da boleria, que tem um tempo de 3 meses, de 3 a 4 meses. Isso depende muito da forma que você vai tratar esse treinamento, né? Então, a gente tem um processo todo desenhado já, onde você recebe um login e senha para seguir esse processo. E dentro desse processo, a gente calcula esses 3 meses. Por quê? Porque a gente tem a produção do carrinho, mas a gente também tem um processo em que você vai ter que... a gente não quer acelerar as informações para elas serem esquecidas. Então, a gente deixa prazos para você ler o manual, a gente deixa prazo para você abrir, a gente ajuda em tudo, abrir o MEI, como que faz, abrir a conta. Então, a gente segue o processo, você segue todas as etapas, para ali no final, na inauguração, está tudo pronto. Então, assim, o prazo é uma média de 3 meses, mas depende muito de você também, né? Então, depende de que forma que você vai tratar aquilo, se você vai ser rápido ou não. Mas a gente gosta de calcular esses 3 meses aí de integração para não ter excesso de informação. Porque quando a gente começa a conversar com a pessoa que já está como franqueada, ela acaba se assustando por ter muitas informações. Né? Mas depois ela vai ver que aquilo vai se encaixando nos momentos em que ela estiver já em andamento. E uma coisa muito legal, a gente tem uma plataforma que a gente usa. A gente não tem sistema pago ainda, porque a gente não viu necessidade. Estamos sendo atendidos com um sistema gratuito ainda. Mas a gente tem um sistema gratuito onde você tem aquilo ali como consulta. Então, eu esqueci, tá ali como consulta também para que você volte no treinamento. Respondi? Sim. Bom, eu vou passar para a parte aqui das vantagens, né?
maioria já deu 1 hora de live, até para também não deixar cansativo para vocês que estão acompanhando, mas já agradeço aí, eu vi que ficou essa média aí de 20 pessoas desde o comecinho da live, agradeço quem ficou desde o começo, desde já. Aí vou pedir para a Amanda falar agora sobre a vantagem que a gente deixou para trazer nessa live. E se alguém mandou uma pergunta aqui e a gente não respondeu, na hora que acabar a live a gente já chama vocês, porque a pergunta aparece para a gente como notificação e a gente responde para vocês no direct, tá? Pode falar. E do link tem que ser lá nos stories, tá? Porque não tá deixando fixar aqui, só para te avisar. Tá. A Ana vai fazer, depois da live, vai marcar e vai incluir o link para que vocês acessem esse link para que a gente tenha como dar esse benefício para vocês. Então, quem participou aqui da live, preencher esse link. Então, você participou, você precisa ir lá e preencher o link até a meia-noite de hoje, que a gente tem como calcular quem preencheu hoje. Vai ter uma redução de R$ 5.000 na taxa de franquia. Um benefício que você for lá no link, preencher hoje com as informações, não é nada, não vai levar 1 minuto, é muito rapidinho, são informações bem básicas. A gente consegue ter acesso, saber que você estava na live, você preencheu aquele formulário hoje, e a gente, as próximas negociações que a gente for fazer, que aí você vai começar a receber contato do consultor, né, que é nosso mesmo nesse momento, e continuar as negociações a partir desse link. Então, preenchendo o link lá, você tem esse benefício, que é um desconto de R$ 5.000 na taxa de franquia. Tá. Quem tá na live e já preencheu o formulário, porque tem algumas pessoas que a gente mandou o link pelo WhatsApp. Manda uma mensagem pra gente no WhatsApp agora. Já manda assim, ó, tava na live. Pra gente saber, porque na quinta-feira agora a gente vai fazer uma reunião já lá no Zoom, né, para conseguir conversar com esse pessoal. E aí a gente vai formalizar aí esse benefício, passar prazo, como funciona o prazo para você adquirir a franquia, porque tem prazo esse benefício, e são 10 dias. Então, essa reunião de quinta-feira aí, quem tiver já falando com a gente no WhatsApp, já manda uma mensagenzinha, e quem não tiver, a gente entra em contato aí através do formulário que vocês vão mandar, passa mais informações e manda o convite para vocês também participarem dessa reunião na quinta, tá? Que será via Zoom ou Meet ainda. A gente não definiu a ferramenta, tá bom? A reunião fechada, a gente deixa todos os microfones um momento aberto, a gente consegue responder a pergunta um pouco mais detalhada. E a gente acompanha a nossa apresentação comercial, então ali você vai ter todas as informações mesmo, né? Hoje a gente conseguiu reunir aí as perguntas que fazem mais, mas ali na reunião fechada seria legal, se você tem interesse, para participar, que ali você consegue tirar todas as suas dúvidas mesmo, para tomar essa decisão, que é uma decisão muito importante, a gente dar esses prazos para que a pessoa pense, para que a pessoa faça todas as perguntas, a gente conversa com o candidato. A gente tem a Flávia aqui, nossa, a gente conversa por uns 2 anos. E ela tá esperando só um momento lá dela, porque ela quer uma franquia da boleria. Então não é nada que você decida comprar hoje e amanhã você compra. É um processo, é uma decisão, né? Para finalizar, da nossa, até para complementar, a última reunião que a gente fez são as últimas 2 unidades que a gente divulgou como vendida, que foi em Dayatuba e Campo Grande. Campo Grande a gente nem divulgou, estou contando aqui agora, mas Campo Grande a gente já tem uma unidade de boleria lá em processo de integração e faz muita diferença participar dessa reunião onde vai ficar só a gente, vocês vão ter esse momento de abrir a câmera, conversar, tirar dúvida. Então, fica bem mais legal, bem mais interativa do que a live, porque a live a gente precisa ser um pouco mais acelerada, porque senão o pessoal desiste e vai embora. Mas para quem tiver interesse de garantir aí esse benefício, já manda uma mensagem para a gente. Eu vou, terminando a live, eu subo o link, que é um formulário lá nos stories. E aí vocês já preencham lá para poder garantir esse benefício, tá? Para finalizar, a gente está recebendo muitos contatos sobre mentoria, então é uma coisa que a gente nunca fez, né? Todo o nosso aprendizado aí
que a gente inclui na boleria. Assim, nossa, eu perdi a conta de quantos treinamentos a gente já fez, mas a gente fez com muito de coração, aprendemos de verdade, colocamos em prática e tá todo mundo vendo aí, né? Então a gente, principalmente a parte de marketing, que é tão, tem muita visão do que é, né? As pessoas entram na nossa rede social e elas elogiam demais a posição que a nossa marca está, como as nossas cores foram escolhidas e como foi assertiva e como nós somos profissionais. Ninguém acredita. Você só fala, qual é a agência que atende vocês? Não, a Nainat, né? Então, isso é muito bom para a gente fica muito feliz. Né? E a pedidos, a gente iniciou aí um processo de... Ah, já estou recebendo mensagem aqui no WhatsApp. Como a pedidos, a gente está abrindo isso aqui para vocês. Na verdade, a gente vai abrir isso para os nossos franqueados com um valor diferenciado, porque assim, não dá tempo de passar todas as informações que a gente sabe e não dá para fazer um atendimento individual por franqueado. A gente faz um atendimento em conjunto, uma reunião com todo mundo. O que a gente passa de expertise nossa é muito grosseiro para eles nesse sentido, porque é muita informação. Porém, na mentoria, a gente vai conseguir acompanhar individual, né? Então, é uma mentoria totalmente individual, não é em grupo. Então, se vocês querem participar, é totalmente individual. Então, a gente gostaria de fazer esse convite para vocês. Se querem esse, chama a gente no direct. Então, na parte dessa da marca, então, uma pergunta que recebe, se minha marca pode virar franquia, se existe uma regra, como que funciona tudo isso. Então, nessa mentoria, você vai tirar todas as dúvidas com ela. E na minha parte, a parte de vendas, como que funciona, quais são esses tantos ferramentas que a gente usa, porque a gente tem muita, né? Conhecer um pouquinho qual é o seu modelo de negócio e decidir qual é a ferramenta de vendas que funciona para você. Então, essa é a minha parte, a minha expertise. Também a parte de consultoria sobre expansão de vendas, também a gente entra nessa mentoria. Então, assim, a minha marca pode ser uma franquia no sentido de regra, como que eu me coloco no mercado, o que eu preciso mudar aqui na minha empresa para virar uma franquia. Então, se você já tem um modelo de negócio, você quer saber se ela pode virar franquia ou não, também está dentro dessa mentoria. Você pode chamar a gente no direct, que a gente passa mais informações. Então, é muito individual, a gente não vai fazer nada em grupo agora. E também estamos iniciando, né? Vamos fazer um teste de como vai ser isso. Para posterior, a gente fazer um compilado aí das duas e ajudar as pessoas que querem empreender, as pessoas que querem mudar. E toda essa liberdade que eu falo é uma liberdade que não se paga, não tem nada que se paga quando você decide empreender. E a gente gostaria de ajudar isso também, os nossos conhecimentos. Isso aí. O famoso conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né? A gente percebeu que quando a gente começou a conversar com algumas pessoas que vinham pedir dicas, eu tenho uma empresa, será que eu posso abrir uma franquia? Como funciona? Me ensina. E no marketing, o que eu faço? Como funciona? Como que é marketing para franquia? E aí a gente parou e falou, caraca, olha o tanto de gente que a gente está orientando aqui. E aí a gente pensou, estruturou de uma forma bem legal, né? Também para esse começo aí, como a Amanda comentou, para a gente ver o quanto isso conseguiria agregar. Então, principalmente o foco é nos nossos franqueados, né? Então, eu tenho um médio conhecimento ali de rede social, mas eu quero ficar expert na rede social, quero saber fazer tudo, quero bolar vários stories estratégicos e tudo mais. E aí a gente vai oferecer também esse tipo de mentoria ou consultoria, as duas opções, também para os nossos franqueados, principalmente para eles. Mas para quem não for franqueado boleria e tiver interesse também em fazer uma consultoria, uma mentoria, ou de marketing, ou de venda, ou de expansão de franquia, manda mensagem para a gente no direct lá do Instagram. Não é uma coisa que a gente vai ficar divulgando na nossa página, a gente só está aproveitando aqui para poder compartilhar com vocês, tá? A gente vai falar mais desse conteúdo no nosso perfil pessoal, tá bom?
Acho que é isso. Ah, Ana, só para não perder. Pode O falar. que mais a gente pesquisava, né, principalmente a Nayara, que está mais dentro dessa parte, era o que é o marketing para franquia, né? Porque a gente não acha esse tipo de conteúdo no Google, a gente não acha no Hotmart, a gente não acha esse tipo de conteúdo. E é diferente, é muito diferente. Então, você saber, Uhum. junto com alguém que já passou por isso, você tem essa expertise, você ter essa pessoa para te orientar, é você passar na frente, é você não sofrer o que a gente sofreu para aprender. Né? Então, isso assim, quando você decide ter um mentor, quando você decide fazer uma consultoria ela é um pouquinho mais básica, mas o mentor ele entra muito ali a fundo, ele avalia Uhum. o que você Ele precisa mudar, acompanha. ele muda junto com você, então ele te acompanha ali, e isso fez toda a diferença para a gente. Né? Em algum momento a gente, por questão mesmo da gente ter essa perfil de buscar informação, a gente demorou para ter mentor também. A gente foi ter mentor esse ano, né? Mas a gente indica que as pessoas tenham antes, porque você está na frente. A gente tem bastante pessoas aqui que já trabalham com bolo, muita gente aqui de confeitaria que entrou. Então, assim, a gente tem também a gente mudar a sua forma de trabalho, você decidir incluir a boleria, né? Na verdade, assim, se você faz bolo, você decidir mudar para a boleria, a gente também está muito bem-vinda aqui. Você já tem os seus clientes, então você vai só trocar a forma de oferecer o bolo nessas clientes. Então, eu vi que tem bastante gente aqui que quiser chamar a gente para tirar dúvidas de como seria, se pode, como funciona, eu vou ter que parar de fazer os meus bolos com o pessoal da boleria. A gente também tira todas essas dúvidas de vocês, tá bom? Vale falar porque tem muita gente aqui de confeitaria. Uhum. Verdade. Acho que era isso. Não sei, a galera aí que ficou sem a resposta, a gente vai responder todo mundo, tá? Prometo. Se vocês não receberem a resposta, manda pra gente de novo ali no direct, que a gente responde ainda hoje. E queria agradecer muito quem tá aqui. A gente tentou fazer uma live diferente, porque todas as outras a gente ficava muito focado em todos o suporte da franqueadora, então acabava ficando uma live um pouco mais cansativa, querendo ou não, mas com bastante informações. A gente tem uma live salva no nosso perfil, que não é muito antiga, acho que a gente fez uma em março e a outra foi no começo do ano, com as informações já sobre essas atualizações, tá? Então, queria agradecer quem está aqui e pedir para vocês também, se vocês, a gente continua sempre aberta aí para quem quiser dar sugestões, para quem quiser mandar uma ideia aí para a gente. A gente está sempre aberta para receber essas informações, tá? Obrigado, gente, pela paciência e por continuar aqui com a gente, fazerem as perguntinhas. E pelo carinho, que eu acho que deixa a gente muito feliz de receber todo esse carinho de vocês, e a gente só frisa que a gente está no caminho certo, né? E que a desistir não é uma opção. Então, bora trabalhar bastante, porque é possível. É isso aí. Obrigada, viu, gente? Obrigada e boa noite. Vai lá, a live vai ficar salva lá no perfil. Obrigada.